Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bloco aqui no nosso curso, onde no bloco de hoje a gente vai falar sobre os modelos que a gente traz para você estar utilizando, política de privacidade, termo de confidencialidade, contratos, para você estar utilizando, adaptando no seu negócio e o principal, protegendo o negócio que você está criando digital, tá, gente? Então, o meu objetivo aqui nesse bloco aqui de hoje é justamente mostrar para você como você poderá trabalhar esses modelos que a gente traz para você, a gente disponibiliza para você estar utilizando livremente nas suas plataformas, nos seus sites, principalmente para atender o ponto de vista legal quando se faz necessário a gente ter, por exemplo, uma política de privacidade. É importante a gente falar também que cada modelo que a gente traz, a gente buscou trazer de uma forma mais abrangente possível para você poder utilizar não só em um negócio específico, mas em diversos. Você poderá utilizar em um site de e-commerce, em uma plataforma de venda de cursos online, de produtos digitais, de serviços. Então, o modelo que a gente traz, ele servirá para você utilizar em diversos lugares aonde você venha a empreender no mundo digital. Mas é importante a gente deixar claro também que ao trabalhar com modelos, pode acontecer de ser necessário fazer uma mudança específica justamente para adequar melhor a sua forma de atuação. Então é muito importante que você preste atenção em todas as cláusulas, em todos os termos que a gente traz e não dispense a contratação, se for o caso, de um profissional, de um advogado que poderá fazer essa adaptação de uma forma mais adequada ao teu negócio. Eu costumo dizer, principalmente quando eu presto assessoria em clientes que trabalham com o mercado digital, que cada negócio é específico. Cada agente ali tem uma forma de atuação diferente do outro empreendedor. Cada negócio vai ter que ser gerido de uma maneira diferente, cláusulas diferentes acabam sendo necessárias ao longo do caminho. Justamente por isso, né, caso você perceba que precise de uma modificação um pouco mais robusta, o nosso conselho é que você encaminhe para a gente, para que a gente possa tirar as suas dúvidas ou até mesmo conte com um profissional para fazer essas modificações. O que eu estou trazendo aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou trazer é o nosso modelo de política de privacidade, tá? Que a gente traz aqui. Quando você baixar, fazer o download desses modelos, você vai receber ele no formato do Word, né? Então o documento está em doc. E aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que vocês vão analisar e fazer a modificação desse documento. Aqui é um termo, é uma política de privacidade extremamente importante para você poder adaptar o teu site ao que exige a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então aqui basicamente, né, num primeiro momento você vai trazer toda a qualificação do seu negócio, você já faz a nomeação aqui de um DPO, que é o Data Protection Officer, né, que seria um encarregado pelos dados pessoais, né? Então você já tem aqui a opção de trazer o e-mail do seu DPO. A gente recomenda que você crie, às vezes, até um e-mail mesmo, colocando lá DPO, o nome da sua empresa, para criar um caminho aonde o teu usuário do teu site, do teu serviço, do teu negócio poderá todo o tempo entrar em contato para sanar dúvidas em termos de privacidade de dados. É importante que você tenha isso daqui bem definido, tá? Então a primeira coisa, você já coloca aqui o e-mail, os dados do DPO, que ele será também ali uma pessoa que irá responder algumas dúvidas, questões que sejam trazidas pelos usuários, tá? E aqui a gente tem a qualificação, né? A gente tem aqui um texto onde a gente diz que a empresa ela trabalha no sentido de valorizar a privacidade dos usuários, demonstra o compromisso em proteger a privacidade dos dados pessoais nos termos da LGPD. E a gente diz aqui que vai ser protegida, né? No caso, os dados pessoais serão protegidos pela empresa ao coletar, tratar e armazenar suas informações pessoais. Lembrando que se você quiser aprofundar mais em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente traz aqui no curso uma palestra completa falando apenas sobre LGPD. Então, se você quiser aprofundar a temática, não deixe de visitar ou revisitar
esse módulo, tá? Então aqui a gente informa que a empresa ela vai coletar os dados pessoais, né, que utilizam o site. Ao fazer, agimos na qualidade de controlador desses dados e estamos sujeitos à disposição da Lei Federal 13.709, a LGPD. Então aqui nesse início o que você vai fazer é modificar, colocando os dados da tua empresa. Aí a gente tem aqui um rol esclarecendo termos que a gente utiliza ao longo dessa política de privacidade. Por exemplo, temos aqui definições, o que é um usuário, o que é um dado pessoal, e aqui você tem as partes que você precisa fazer a modificação, como no caso aqui coletados pela empresa qualificada, e a sugestão nossa é para que você altere colocando o nome do teu negócio, sempre que você vê aqui a necessidade de alterar, porque a partir desse momento, né, a gente tem sempre que lembrar que é um modelo, não é uma política de privacidade feita especificamente para o teu negócio específico, mas que a gente elaborou de uma forma que vá atender a maioria dos negócios, principalmente os digitais, tá, gente? Identifique a empresa qualificada, por meio de sua identificação, informações de contato de uma pessoa física para serem física passam a ser derivadas. Os dados pessoais podem estar em qualquer mídia ou formato, inclusive registros eletrônicos ou computadorizados, bem como em arquivos baseados em papel. Então a gente faz aqui de uma forma mais abrangente. Óbvio que se a sua empresa só vai tratar os dados pessoais dentro de um ambiente digital, você poderia muito bem tirar essa parte aqui de arquivos baseados em papel. Lembrando que é um modelo que visa atender grande parte das pessoas que tiveram interesse aqui nesse nosso conteúdo. A gente continua aqui esclarecendo toda a definição, o que é finalidade, o que é necessidade, quais são as bases legais, o que é consentimento. E a gente diz que a política se aplica em geral a todos os usuários e potenciais usuários dos serviços oferecidos pela empresa qualificada, que no caso é a tua empresa, incluindo usuários dos sites ou outros meios operados pela própria empresa. E resume como a empresa poderá coletar, produzir, receptar, classificar, utilizar e acessar, transmitir esses dados pessoais. Lá no módulo onde a gente falou sobre a LGPD, na nossa palestra, a gente traz justamente o que é cada definição dessa e a gente esclarece que se a sua empresa faz qualquer uma dessas tarefas, ela já está tratando dados pessoais. Então é muito importante a gente deixar isso claro, tá? E aqui a gente coloca, olha, ao acessar o site, né, e a gente tem aqui, você vai fazer a alteração do seu site, vai colocar o site que você tem de acesso, o usuário declara ter pelo menos a idade, ter a capacidade plena expressa para aceitação dos termos e condições dessa política de privacidade. Caso o usuário não se enquadre na descrição acima ou não concorde, ainda que em parte, com os termos e condições contidos na política de privacidade, a empresa não deverá acessar ou utilizar os serviços oferecidos pela empresa qualificada. Então aqui é um disclaimer, né, um aviso legal de que o usuário ele precisa ter ali uma idade. Óbvio que isso pode ser adaptado em relação ao serviço que você oferece. Se você produz um conteúdo infantil, você vai modificar isso daqui, sendo que, em termos de consentimento, você não obtém de quem é menor de idade, ou seja, daquela pessoa que é considerada em relação à legislação civil como incapaz. Então a pessoa ela não consegue consentir em relação a isso. Então é importante que você coloque essas informações aqui para a pessoa ter ciência de que ela está concordando. E isso aqui, inclusive, deixa claro que eu não concordei com a política de privacidade do site. Ao utilizar o site, você está concordando com todos esses termos, tá, gente? Coleta e uso de informações. O usuário está ciente de que fornece informação de forma consciente e voluntária. Então, se a pessoa preenche um cadastro, encaminha um e-mail para você, a pessoa ela automaticamente está ciente que ela está de forma voluntária preenchendo, fornecendo aquelas informações para que você tenha acesso. Se você tem um site que armazena o cadastro de alunos ou clientes, compradores, a pessoa está ciente de que você está armazenando esses dados. E aqui, né, a gente tem dados pessoais fornecidos pelo usuário, nome, endereço de e-mail, cargo. Se você busca coletar algum dado específico, diferente, é importante que esse dado pessoal
conste aqui nessa plataforma, tá, gente? Conste aqui nessa cláusula. E aqui a gente diz que os dados serão, nesse caso, coletados com as seguintes finalidades: para que o usuário possa adquirir os produtos e serviços, para que o usuário receba e-mails com novidades da área de gestão de pessoas, para que o usuário receba contatos via e-mails da área de marketing e de vendas da empresa qualificada. Então a gente já montou essa política de privacidade dizendo que a empresa poderá coletar aquelas informações, por exemplo, para o envio de e-mail marketing, para encaminhar notícias em relação à empresa. E o usuário, né, como a gente colocou lá no item anterior, ao preencher as informações, ele já está ciente, de acordo com a política de privacidade, que os dados poderão ser utilizados com essa finalidade. Salvo, obviamente, se você tiver ali alguma informação para dizer, olha, não quero que me encaminhe um e-mail marketing, né? E aí, obviamente, o recomendável é que você não faça, tá? Então você está vendo aqui, pessoal, e todo esse modelo, ele traz aqui, olha, sempre empresa qualificada para você fazer a modificação, a gente explica quais são os dados sensíveis. Essa política que a gente montou já é uma política de cookies e privacidade, né? Então você tem aqui esses dois termos sendo preenchidos em apenas um. Você não precisa ter ali uma política de cookies e uma política de privacidade de forma separada. A gente colocou aqui da mesma forma e a gente esclarece que cookies são pequenos arquivos de texto baixados automaticamente em seu dispositivo quando você acessa e navega em um site. Então a gente já explica. Ou seja, a política de privacidade tem o objetivo de trazer para aquele usuário que é leigo, né, o esclarecimento sobre essas informações que são coletadas pela empresa. Lembrando que é importante também que você coloque ali, se você faz a coleta de cookies, que você informe para os usuários que estão sendo coletados cookies com o objetivo, provavelmente, ali, de melhorar a navegabilidade dele, de salvar informações. E aí ele pode, hoje em dia a gente tem diversos plugins, a gente tem inclusive módulos que você faz a instalação no site, que o usuário ele pode simplesmente se negar a fornecer esses cookies. Mas aqui o importante é que na política de privacidade você está deixando claro que o site tem esse objetivo. Então, a política de privacidade é uma forma de você ser transparente com o teu usuário e de assumir termos ali da qual ele se compromete, que você diz que está fazendo. Nada está sendo feito de uma forma obscura. E essa é uma das principais finalidades que a gente tem em relação a essa política aqui, tá, gente? Os cookies do site são aqueles enviados ao computador ou dispositivo do usuário e administrados exclusivamente pelo site. Então a gente já informa que pode ser um computador, pode ser um dispositivo, porque a pessoa pode estar utilizando o smartphone dela, um tablet. Então a gente já coloca de forma abrangente, né, tanto ali colocando pessoas que acessem através do computador, como através de algum dispositivo móvel. A gente tem aqui a gestão dos cookies, né? O usuário pode se opor à utilização dos cookies, bastando que o desative no momento em que começa a utilizar o serviço, seguindo as seguintes instruções. Assim que entrar no site, o usuário terá a opção de bloquear ou permitir a utilização de cookies. Lembrando que eu falei, essa política está adequada em relação a esses módulos que a gente utiliza. Se o teu site está dentro de uma plataforma, como por exemplo um WordPress, se você utiliza algum outro sistema terceirizado, ele geralmente já tem essa função, a opção de você acrescentar esse módulo de LGPD, ou pode ser chamado também de GDPR, que é a LGPD, né, da União Europeia, aonde esses módulos que eles já vieram, eles foram criados originalmente pensando-se na GDPR, mas que são perfeitamente adequados à LGPD, porque muitos deles têm o intuito de simplesmente criar um pop-up no site dizendo que você faz ali a utilização dos cookies. E a pessoa pode negar, pode autorizar através dessa plataforma. Aqui a gente fala que a empresa não disponibilizará os dados coletados em seu site para corretores de lista de e-mails sem seu expresso consentimento. Então a gente diz aqui que a empresa não vai divulgar para outras pessoas que trabalhem com listas de e-mail. Ela poderá divulgar os dados pessoais coletados com terceiros nas seguintes situações: com os seus clientes, fornecedores e parceiros,
quando apropriados à prestação de serviço relacionada. O que seria isso? Você tem uma empresa que faz a emissão, o faturamento da compra, então você compartilha com essa empresa que faz o faturamento, os dados pessoais que você coleta do teu usuário, ou então se for para emitir um diploma, então você compartilha com aquela empresa. Então a política, essa política aqui, ela já faz com que você possa tranquilamente pegar essas informações, compartilhar com o gateway de pagamento, justamente por ser um fator necessário para o cumprimento do serviço, tá, gente? E aqui, obviamente, né, caso você pode optar. E aí, quando a gente presta uma consultoria personalizada, geralmente a gente tenta adaptar para quê? Olha, vamos reduzir essas possibilidades caso você não faça o tratamento de dados. Vamos supor que a sua empresa não faz o tratamento dos dados sensíveis. Então a gente tira essa possibilidade de tratar os dados sensíveis da política, deixa ela um pouquinho mais enxuta, resumida, já que tratar dados sensíveis não vai ser o objetivo da sua empresa. Quando a gente fala de autorização, regulamentação, o menos é mais, tá? Então não adianta também a gente pegar uma política simplesmente sair incluindo questões, coisas ali que te autorizam a tratar o dado pessoal. Se você não vai fazer o tratamento, não há necessidade de você ter a autorização de algo que você não vai precisar utilizar, tá, gente? Então a gente tem aqui as possibilidades de utilização, motivos legais para a divulgação dos dados, a gente fala aqui sobre as hipóteses onde um dado poderia ser divulgado, como no caso cumprir com a legislação que exige a tal de divulgação. Então, se vier uma lei que te obrigue a compartilhar aquele dado pessoal coletado, você já informa na política de privacidade que esse compartilhamento pode acontecer. Você percebe que o nosso maior objetivo aqui é trazer a transparência para o usuário do teu site. Ele não pode dizer lá na frente que, olha, eu não estava ciente de que o site poderia pegar a minha informação e fazer isso. Compartilhar com gateway de pagamento, compartilhar com uma empresa de e-mail marketing, porque isso já está na política. E ninguém pode dizer que se esquivar de uma obrigação legal, dizendo que não tinha o conhecimento quando essa informação estava fornecida ali para ele de forma transparente, de forma clara. O que ela poderia inclusive exigir uma indenização até mesmo seria, por exemplo, se você fizesse algo que não foi devidamente informado para esse usuário, tá, gente? Então aqui a gente tem, olha, investigar ou impedir ou tomar medidas relacionadas a atividades ilegais. Então a gente traz uma série de questões aqui. Segurança das informações. Então todo esse modelo, obviamente, olha, a gente fala de utilização de SSL, retenção dos dados, bases legais para o processamento. Todo esse modelo aqui você pode adaptar no seu negócio. Você percebe que aqui o e-mail do DPO você pode fazer a alteração, tá, gente? Então, lembrando que quando a gente traz um modelo, pessoalmente aqui a gente desenvolveu esse modelo de forma bem abrangente, mas que você, óbvio, pode buscar personalizar ele para se adequar melhor ao teu negócio, tá, gente? Vamos pegar um outro modelo que a gente tem aqui no nosso hall de modelos disponíveis para você, que é um acordo de confidencialidade. Muitas vezes você pode querer, às vezes num contrato de parceria, num contrato de uma empresa de e-mail marketing, por exemplo, você vai compartilhar os dados dos teus usuários com ele e você quer exigir que essa empresa tenha uma confidencialidade das informações que ela venha a ter acesso através de você. Então aqui, olha, a gente tem novamente tudo em modelo, bastando que você faça a alteração dos dados, aonde existem aqui regras específicas para que você faça um acordo com uma empresa que você venha a ter acesso a alguma informação mediante um acordo com você. A gente estipula aqui sanções, pode-se acrescentar multas, penalidades para a empresa que vier a descumprir esse acordo, tá, gente? Então, como você percebe aqui, é um acordo um pouco mais enxuto, né? Esse termo de confidencialidade. E aí a gente estabelece também exceções, como, por exemplo, não serão consideradas informações pessoais confidenciais aquelas que já eram de conhecimento público no momento da divulgação. Utilizar as informações confidenciais exclusivamente para fins acordados entre as partes.
Então, se você contrata uma empresa de e-mail marketing para disparar uma série de e-mails para a tua base de clientes, essa empresa ela se compromete a realizar o acesso a esses dados que ela possui somente com base nessa finalidade. Isso protege o teu negócio. Percebam aqui que os nossos modelos que a gente traz busca trazer uma espécie de cinturão de proteção para o teu negócio em diversos aspectos, em relação a terceiros, em relação ao teu usuário, em relação ao próprio cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Temos aqui um termo de uso de imagem. Muitas pessoas hoje contratam influencers, pessoas para poder divulgar um curso, divulgar um material que ela está criando, divulgar a loja, e um termo de uso de imagem é de grande importância, né? Então a gente tem aqui, olha, inclusive uma recomendação minha que aconselha-se que o contrato tenha ali um prazo estabelecido. A gente não aconselha que se coloque um termo de uso de imagem com prazo indefinido. Provavelmente isso poderá ser anulado, deverá ser anulado, porque a gente precisa limitar o direito de uso de imagem a determinado período, tá, gente? A gente coloca aqui a forma como essa imagem poderá ser utilizada. A gente traz aqui alguns exemplos: outdoor, buzzdoor, folhetos, encartes, folders, mídia eletrônica, enfim. A gente traz aqui diversas formas como esse direito de imagem será utilizado pela empresa. Você pode colocar aqui que a cessão de uso da imagem poderá ser onerosa ou não, poderá se estipular aqui um valor específico que a pessoa possa receber pela utilização da imagem dela, né? Então a gente tem aqui também, olha, o termos de uso de uma plataforma. Isso aqui é bem legal para quem tem uma plataforma digital, oferece um curso online, como por exemplo, a gente coloca aqui licença de acesso, direito autoral, a gente explica que todo o conteúdo é da plataforma e a pessoa não poderá reproduzir de forma indevida, sem autorização. Então aqui a gente busca proteger o direito autoral do produtor do conteúdo. Então você ter um termo de uso da plataforma que é diferente da política de privacidade é algo muito interessante para você poder criar regras. Isso aqui é uma espécie de contratinho entre o usuário da plataforma e a própria plataforma, que protege caso um usuário venha a utilizar de forma indevida, né? Então você se reserva até mesmo o direito da plataforma de encerrar a conta do usuário se ele vier a violar esses termos de uso ou a conduta dele prejudicar outros usuários. É justamente aqui esse item que, por exemplo, possibilita alguém que contratou um curso, né, comprou um curso online e começa a divulgar indevidamente, de forma pirateada. A plataforma ela passa a ter direito de cancelar, suspender o acesso desse usuário. Então, a gente buscou trazer esse tipo de proteção para defender justamente ali o produtor do conteúdo. Então aqui a gente fala de diversas questões. Aqui a gente tem um outro aviso legal, olha, lembre-se de personalizar esse modelo com as informações específicas da plataforma, como nome, informações de contrato. É só um aviso aqui para que você preste atenção na hora de você fazer a adaptação desse termo de uso, tá? Lembrando que o termo de uso, como eu vou bater novamente nessa tecla, é um modelo também aonde você pode adequar melhor as especificidades da sua empresa. Olha que legal, pessoal. A gente tem aqui um contrato de copywriter, né? Aqui é um exemplo, caso você queira contratar um copywriter para o teu negócio. Então a gente traz aqui um modelo de um contrato que poderá ser utilizado, já prevendo aqui no caso, olha, confidencialidade, a vigência. Então é um outro modelo que a gente traz para você ter uma luz aí na hora de fazer a adequação, a regulamentação em relação aos negócios que você faz, não somente com os seus clientes, mas também com os seus fornecedores. A gente tem aqui também um modelo de contrato de afiliado, caso você queira trazer, né, uma plataforma de afiliados para o teu curso, para a tua loja online. Então a gente tem aqui um modelo de contrato de afiliado, onde será estipulado aqui um percentual de pagamento para essa pessoa que é afiliada, as responsabilidades, a duração. Então tudo isso, né, caso você queira
colocar ali afiliados na tua plataforma, a gente tem esse modelo também, tá, gente? A gente tem algo aqui também que é muito legal para quem produz conteúdo online. E, obviamente, isso aqui, o que eu aconselharia é que você verificasse junto à plataforma que você está hospedando o teu curso, né? Ou teus vídeos, se for um conteúdo em vídeo, ou até mesmo tua plataforma própria. Aqui são requisitos mínimos que o usuário precisa ter, por exemplo, para acessar um curso online. Então a gente fala quanto de processador ele tem que ter, quanto de RAM, para que ele rode o sistema de forma adequada. Lembrando que muitos produtores podem incorrer em violação ao Código de Defesa do Consumidor caso você oferte um produto e aí você não tem isso aqui de forma esclarecida. Por exemplo, olha, o usuário ele precisava pelo menos ter um requisito mínimo de computador para rodar determinado sistema. Se você reparar, grandes plataformas como serviços de streaming possuem isso daqui. E aí você pode, juntamente com a empresa que disponibiliza o teu curso online, você pode simplesmente ver quais são os termos, os requisitos mínimos de acesso ao conteúdo e copia e cola lá e coloca na tua página de vendas. Você já vai estar protegido. A gente fala aqui de software também. Se você está vendendo um curso onde você vai ensinar, por exemplo, a mexer no Photoshop para fazer edição de imagens, o ideal é que você deixe de forma clara que o cliente saiba qual é a versão do Photoshop. Então você coloca aqui nesse requisito mínimo para que a pessoa ela esteja alinhada ali ao forma como o conteúdo será transmitido, inclusive se ela poderá executar aquele conteúdo, né, de áudio, vídeo, se tem material complementar como PDF, é muito importante também a gente deixar claro, né? A gente traz aqui um contrato, um modelo de contrato de parceria comercial para a coprodução de um curso digital. Então, às vezes você quer contratar um especialista, um professor para dar aula, né, junto com você, para criar o curso, fazer em sistema de coprodução, de parceria. Aqui a gente traz um modelo de contrato, prevendo percentual de coprodução, de pagamento, da exclusividade do conteúdo. A gente fala sobre direitos autorais da obra, confidencialidade e sigilo. Então, bem legal para quem quer produzir conteúdo em coparceria, tá, gente? Aqui a gente tem um modelo de notificação para solicitação de remoção de um conteúdo pirateado. Caso você tenha um material que você produziu pirateado, ou então sendo utilizado, fornecido indevidamente, a gente tem um modelo de notificação que você pode encaminhar, né, ali pelo sistema de e-mail deles. A gente traz um módulo onde a gente diz o que você pode fazer para acessar uma pessoa de tá vendendo, comercializando, distribuindo um curso que você fez ilegalmente, de forma pirateada. Então a gente tem esse modelo aqui de notificação que você pode tá encaminhando. Óbvio que a notificação, né, vai depender ali um pouco do bom senso da pessoa infratora, mas geralmente quando a gente formaliza através de uma estrutura bem definida, que é o caso aqui dessa notificação, a pessoa ela percebe o grau de seriedade e nós temos, na verdade, um êxito considerável quando a gente faz esse tipo de solicitação. E você não tem custo nenhum, você basicamente vai pegar esse e-mail, né, esse modelo, e vai encaminhar por e-mail lá para a pessoa que está infringindo o material que você está disponibilizando. Então, pessoal, a gente tem alguns modelos, a gente está sempre trazendo, atualizando. Eu espero que vocês tenham entendido principalmente a importância que trabalhar com esses modelos e adaptar, adequar eles da melhor forma possível, né? Lembrando que você pode estar trazendo suas dúvidas na nossa plataforma. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento sobre a forma como os modelos têm de ser modificados, encaminha para a gente. Se você está na dúvida, olha, quero incluir isso daqui, mas eu não sei se pode gerar uma ambiguidade. Lembrando que sempre quando a gente fala em modelo, a gente sempre fala da importância que que ele seja modificado, criado por um profissional habilitado, por um advogado,
Mas a gente buscou trazer esses modelos aqui de uma forma bastante abrangente, sem ambiguidades, que não venham a trazer prejuízos para você. Óbvio que quanto mais personalizado a tua forma de trabalhar, você vai ter um modelo mais robusto, né? Então, embora a gente trabalhe com esses modelos, é importante ter essa consciência de que se você puder ir um pouco além e personalizar esses modelos é melhor ainda, porque nem sempre você vai trabalhar da forma como o seu concorrente, pode ser que sejam necessárias cláusulas específicas para você. Portanto, não deixe de encaminhar para a gente caso vocês tenham dúvidas em relação a esse módulo aqui, aos modelos que a gente traz. Espero que tenha sido de grande esclarecimento esse módulo e nos vemos em uma próxima oportunidade.